guia que eu recebi para começar a gravar agora. Bom, vou apresentar o Elder Roberto G.F. Leite. Ele foi nomeado 70 diária, membro do quinto Quórum de 70 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na Conferência Geral de 2022. O Elder Leite serviu em vários chamados na igreja, incluindo missionário de tempo integral na Missão Brasil Curitiba, onde meu pai reside, conselheiro em um bispado, ele também foi bispo, secretário executivo da Estaca, membro do subconselho, conselheiro na presidente da Estaca e presidente da Estaca. O Helder Leite é bacharel em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal e bacharel em Ciências Policiais pela Academia da Polícia Militar de Brasília. De abril de 1997 a abril de 2023, serviu como oficial militar do Distrito Federal em Brasília, aposentado desde abril de 2023. O Roberto G.F. Leite nasceu em Brasília, em 21 de dezembro de 1974 e casou-se com Maria Edilene, que está presente hoje aqui, Edilene Silva Santos, em 1999. Eles têm 3 filhos. Elder e Sister Leite residem em Brasília atualmente. Sejam todos bem-vindos. Irmão, gostaria também que se você pudesse apresentar a sua esposa, contar um pouquinho sobre ela, e o senhor tem a palavra. Boa noite a todos. É um prazer estarmos com vocês aí novamente. Estão ouvindo bem, não é? Sim. Ótimo, a internet está funcionando. Nós já estivemos aqui com vocês em fevereiro do ano passado. Na época, nós falamos sobre nos tornarmos discípulos de Cristo. Foi no dia 23 de fevereiro de 2025. Né? Na época, meu amigo Elder Lira, né, nos apresentou aí o bonde da madrugada, né? E nós então estivemos com vocês aí num bate-papo, que é o que vamos fazer hoje, né? Eu estava aqui para palestrar, não. Vou bater um papo com vocês, né? Ok. Essa aqui é minha esposa, Edilene, né? Nós nos casamos em 99. Edilene foi missionária também da igreja, foi missionária da Missão Brasil Salvador. O presidente dela foi o presidente Jairo Mazagatti. E nós nos conhecemos assim que eu voltei da missão, né? Temos 3 filhos. 2 moram longe, lá em Utah. E a mais nova está na missão Fortaleza Leste. Então nós estamos sozinhos em casa. O ninho está vazio, né? Quer falar alguma coisa, neguinha? Não, tá ótimo. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer alguma intervenção durante a nossa fala, fiquem à vontade, ok? Esse tom de voz tá bom, dá para todo mundo ouvir, né? Perfeito. Por que nós vamos falar sobre esse tema? Nos tornarmos pacificadores. É muito importante que, como discípulos de Cristo, nós estejamos alinhados com aquilo que os profetas têm ensinado. Isso é essencial para a nossa vida. Existe segurança em ouvir os profetas e seguir aquilo que eles estão nos ensinando. Quando eu falo profeta, estou falando no sentido lato, né? Os apóstolos, os membros da primeira presidência, o quórum dos 12 apóstolos. É importante que a gente entenda o que eles estão ensinando. Né? O apóstolo sênior da igreja é o presidente da igreja, o presidente Oaks, o nosso profeta, né? Aqui chamamos de o profeta. E na última conferência geral da igreja, agora em abril de 2026, em sua mensagem à igreja, o presidente Oaks falou sobre essa temática, não foi? Sobre sermos pacificadores. É interessante porque na conferência geral de outubro de 2025, Elder Stevenson também falou sobre isso, do Quórum dos 12 Apóstolos, sobre pacificadores, né? E vocês vão se lembrar que em abril de 2023, o então presidente da igreja, o presidente Nelson, também falou sobre isso, né? O tema do discurso do presidente Nelson foi: precisa-se de pacificadores. Então, nós temos aí, num prazo de 3 anos, né, pouco mais de 3 anos, três
discursos sobre a mesma temática, né? Precisas de pacificadores. Então a gente tem que fazer aquilo que está lá nas Escrituras, ouvir, né? Abrir nossos olhos para ver e nossos ouvidos para ouvir. Por diversas vezes Jesus Cristo chamou a atenção do povo. Ele disse: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Então, os profetas estão reiteradamente falando sobre isso, né? Sobre a importância de nos tornar pacificadores. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ok? Nesse seu discurso agora, na última conferência geral, o presidente Oaks, ele disse o seguinte, ele diz assim, viver dignamente para nos encontrarmos com Cristo não é uma tarefa fácil. De fato, nunca foi fácil ser discípulo de Cristo, porque ser discípulo de Cristo não é um evento, é um processo. É um processo que dura a vida inteira. E como nos ensina Elder Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos, até o dia em que nos ajoelharemos a seus pés. Então, não é um evento, eu aceitei Jesus. Ótimo, isso é maravilhoso que você tenha aceitado. Mas é mais do que isso, é um processo. E nesse processo, o Senhor vai nos lapidando, né? Tirando as arestas que nós todos precisamos aparar na nossa vida. Todos temos arestas a serem aparadas, né? Até porque não existe homem perfeito na terra. Isso não existe. Então, todos precisamos ser lapidados pelo Senhor. Então, nesse processo de nos tornar discípulos de Cristo, a gente vai sendo lapidado. E uma das coisas essenciais nesse processo de nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo é o nosso relacionamento com as outras pessoas, né? O presidente Oaks, ele nos relembra o que diz as Escrituras sobre os dois grandes mandamentos, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Então, observe que o próximo está aí, né, no meio. Então, é muito importante o nosso relacionamento com as outras pessoas. O presidente Nelson, na sua mensagem de abril de 2023, ele disse assim: a maneira como tratamos as outras pessoas realmente importa muito. Então, eu adoro essa frase dele. A maneira como tratamos as outras pessoas realmente importa muito, né? Jesus Cristo, ele disse assim: amarás o teu próximo. Ele disse: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O presidente Oaks, ele já havia falado anteriormente, alguns anos atrás, sobre esta passagem das Escrituras, e novamente nesta conferência ele fala de novo dessa passagem. E ele diz assim: que ensinamento revolucionário sobre relacionamentos pessoais. Anteriormente, alguns anos atrás, o presidente Oaks havia dito que esse é o mandamento mais revolucionário de Jesus Cristo e talvez o mais difícil de ser vivido. Vamos lembrar? Amai vossos inimigos. Jesus Cristo está dizendo que a gente não só ama quem nos ama, a gente ama nossos adversários também. Isso faz parte de ser discípulo de Cristo. Bendizei os que vos maldizem. A gente precisa falar bem das pessoas. E aqui nessa mensagem, o presidente Oaks fala sobre isso. Nós temos que aprender a falar de forma positiva sobre as pessoas. Mesmo as pessoas que estão falando mal de nós, né? Em geral, a pessoa só fala mal pelas costas, né? Então, tu sabe que a pessoa está falando mal de você, mas qual é a tua obrigação? Bendizei os que vos maldizem. Difícil, né? É difícil. Possível? É. Fazei bem aos que vos odeiam. Tu precisa fazer bem a quem não gosta de você, né? A quem te aborrece. E orar por quem te maltrata e te persegue. Isso é. Eu não estou nesse nível todo aqui, não, mas aí um dia a gente chega lá, né? E pensa que nenhum de nós está nesse nível todo aqui, né? O apóstolo Tiago, lá no Novo Testamento, ele diz que não existe homem que não tropeça em palavra, né? Ele diz: a língua é um mal que não se pode refrear. Então, todos tropeçamos, né? Todos, às vezes, fazemos comentários que não deveríamos fazer, não é verdade? Então, o que que nós precisamos fazer? Mudar nosso comportamento, né?
precisamos, de fato, melhorar nesse aspecto, e diria todos nós, né? Ele pode falar uma coisa? Claro, não só pode, Oi, já precisa gente, tudo falar, eu bem? não Boa quero noite. falar nada, então eu vou Não, falar. hoje que já falou tudo. É interessante que ele fala, às vezes ele fala, não só fala pelas costas, mas também às vezes a gente quer falar diretamente para as pessoas, né, algumas coisas, porque a gente não quer levar desaforo para casa, né? A gente acha que a gente tem que falar, tem que dizer, né? Algumas pessoas nos provocam, né? E aí a gente acha que tem que falar as coisas, né? Mas o que esse ensinamento tem nos dado é que a gente tem que ter um autocontrole, né? E Jesus Cristo tinha isso. Por isso que a gente tem que repetir várias vezes, porque a gente pensa que às vezes já está bom, já está preparado, e quando a gente se depara por alguma situação que alguém, né, que a gente não gosta, então a gente se sente afrontado e já quer falar também, já quer rebater, e não mantém a calma, o controle para você ouvir o que a pessoa tem para dizer e depois falar com tranquilidade para que ela sinta o Espírito do Senhor. Muitas vezes a gente não fala para ajudar a pessoa, a gente fala para se satisfazer, né? E é por isso que a gente nutre esse sentimento, porque a gente não usou do verdadeiro Espírito para ajudar aquela pessoa a entender que você está disposta a ouvir o que ela tem para falar, né? Ou até te agredir, mas que aquilo não vai fazer com que você mude o seu autocontrole, né? Sentir o Espírito do Senhor para poder ajudar e para trazer harmonia naquele momento. Então, ser pacificadores é a gente ter um autocontrole, não querer falar tudo que vem na mente para as pessoas, né? Mas também agir com o Espírito do Senhor, porque você traz aquele Espírito. E Satanás, ele quer aquele espírito da discórdia. E quando você briga e discorda, quem saiu vencedor ali não foi as coisas do Senhor, foi as coisas de Satanás. Ele saiu vitorioso naquele momento porque você não agiu. Quantas e quantas vezes a gente fala coisa, poxa, não devia ter dito aquilo, né? Se você tivesse pensado duas vezes, você não diria determinadas coisas e aquilo ali não se agravaria, né? Então a gente tem que ver se aquelas coisas que vamos dizer vão criar pontes ou vão nos afastar das pessoas, né? Muitas vezes a gente tem que ter calma e cautela. Eu acho que ser pacificadores nos ajuda a manter uma harmonia nas relações com as pessoas, com os vizinhos, né? Na nossa casa e no nosso lar. Isso que eu queria. Então, aqui na citação, cada um de nós pode se esforçar para seguir nosso Salvador em seus ensinamentos a respeito de como nos relacionamos uns com os outros, né? Então, foi isso aí que eu acabei de falar. E se você realmente quer ser um verdadeiro seguidor de Cristo, você tem que buscar agir como ele agiu, porque as pessoas não vão sentir que você é um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo se você não age como ele agiu, né? Se você pelo menos não tenta, né? E não se esforça, né? Porque a gente não é perfeito, a gente vai, mas se naquele momento a gente lembrar dos ensinamentos do Senhor, a gente, opa, vou pensar um pouco mais antes de dar uma resposta ou falar de alguma maneira desagradável com as pessoas. O presidente Oaks disse assim: podemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que é nossa inspiração, escolhendo amar as outras pessoas, mesmo que elas demonstrem pouco ou nenhum amor por nós. Ele declarou: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, pacificadores, como o mundo seria diferente, né? Se tivéssemos mais pacificadores. O presidente Oaks diz assim: como o mundo seria diferente se os seguidores de Cristo deixassem de usar palavras duras e ofensivas em todas as suas interações. Muito bons, muito excelentes as palavras do presidente Oaks, né? São muito claras. Então, como seguidores de Jesus Cristo, o que que nós precisamos fazer? Abandonar a contenda, adotar uma linguagem e o método dos pacificadores. Como a Edilene falou, o espírito de discórdia não é do Senhor. Então, quando nós permitimos que a discórdia permeie, né, nossos relacionamentos, não é a Jesus Cristo a quem estamos seguindo. Jesus Cristo é o príncipe da paz. O Deus da discórdia é o outro. Então, quando a gente tem esse sentimento no coração, nós não estamos seguindo Cristo. Ele é o príncipe da paz. Fica fácil quando a gente pensa dessa maneira, né? Então, nós
todos podemos melhorar nesse aspecto. O presidente Nelson, lá no seu discurso em 2023, na Conferência Geral, ele disse assim, que ser pacificador é uma escolha. Então, nós podemos escolher ser pacificadores, né? O presidente Nelson, naquela ocasião, sua mensagem, ele começa ela dizendo o seguinte: a civilidade e a decência parecem ter desaparecido durante essa época de polarização e desentendimentos acalorados. A vulgaridade, o julgamento e a difamação são muito comuns. Um grande número de eruditos, políticos, apresentadores e outros influenciadores constantemente lançam insultos. E o profeta de Deus continua: fico extremamente preocupado com o fato de que tantas pessoas parecem crer que é totalmente aceitável condenar, caluniar e difamar qualquer pessoa que não concorde com elas. Muitas parecem ansiar por prejudicar a reputação de outra pessoa, com comentários patéticos e cruéis. Citação do presidente Nelson, suas palavras são claras, né? Muito claras, sobre nossa época, né? Sobre as circunstâncias que nos rodeiam no dia a dia, né? Ele continua, ele diz assim: a ira nunca persuade a ninguém, a hostilidade a ninguém edifica, a contenda nunca leva a soluções inspiradas. Desentendimentos, gente, fazem parte da vida moderna. Fizeram parte da vida. Mas existe uma maneira de se tratar com desentendimentos. Existe a maneira do Senhor. Vamos aí abrir as Escrituras. Lá em Doutrina e Convênios, na seção 121, o Senhor nos ensina qual é a maneira de lidarmos com conflitos quando eles surgirem. Aqui no versículo 41. E a Escritura diz o seguinte: Doutrina e Convênios 121, 41. Nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão, e com amor não fingido, com bondade e conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma, sem hipocrisia e sem dolo. O que a Escritura está nos ensinando? O que o Senhor está nos ensinando? Que existe uma maneira de lidar com os conflitos. Esta é a maneira do Senhor. Primeira coisa, persuasão. O que é persuasão? É conversar, é razoar. Nós vamos tratar do problema, né? Então, quando a gente tem um conflito, a gente precisa fazer dessa maneira. É conversar, é dialogar. Com longanimidade, é com paciência, com brandura, com mansidão, né? Com bondade. É assim que a gente trata o problema. A gente precisa fazer as coisas pelo motivo correto, e não para, como a Edilene já disse, para nos satisfazer ou por conta de outros interesses. O versículo 43 diz ainda: repreendendo prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito Santo, e depois mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo, para que ele saiba que tua fidelidade é mais forte que os laços da morte. Às vezes, no conflito, a gente pula tudo aquilo, a bondade, a persuasão, a longanimidade, o amor, e a gente já pula direto para a repreensão, né? Mas observe o que o Senhor está dizendo. Existem situações em que nós vamos precisar repreender, mas é movidos pelo Espírito. Movidos pelo Espírito. Não é por nossa raiva, não é por nosso interesse, não é para nos satisfazer, movidos pelo Espírito, demonstrando amor, né? Esta é a maneira do Senhor. E nós precisamos aprender a fazer isso aqui nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Eu lembro que nesse discurso ele fala sobre a experiência que ele teve quando ele foi residente, né? Em que ele foi numa equipe médica e ali no momento de ira, porque algumas das pessoas não haviam ter feito o procedimento correto e o médico, né? Jogou o bisturi, acertou nele. Então aquela coisa de ira,
o presidente disse que ele, naquele momento, ele escolheu, né, que ele jamais ia tratar as pessoas, né, com ira, né, Roberto? É isso mesmo, com ira e com raiva, né? Ele, naquela atitude, ele viu que foi horrível aquele médico fez, aquele procedimento que ele teve. E ele estava tendo uma experiência como residente, né? Então, às vezes, as pessoas não controlam, não se controlam. O médico não ficou alterado, todo mundo ficou horrorizado da equipe por ele ter procedido dessa maneira, mas ele tomou a decisão de que não agiria assim, com raiva, com ira, né? Então, esse discurso do presidente é para que a gente possa refletir, né? A gente tomar a decisão de que nos momentos acalorados, difíceis, em que nos trazem falta de controle, a gente possa agir sem raiva, sem ira, né? E possa transmitir realmente o que o Senhor quer que a gente transmita para as pessoas, a paz, a tranquilidade em resolver os nossos conflitos, né? E as nossas raivas, né? O presidente Nelson, ele diz assim também: agora é o momento de parar de insistir que o único jeito certo é o seu. Então, se você é aquele tipo de pessoa que acha que está sempre certo, está na hora de parar e começar a refletir sobre as coisas, né? E às vezes na vida a gente tem esse tipo de postura, né? Todos temos. Então a gente precisa, epa, vamos parar aqui, vamos refletir. Eu vou repetir o que ele disse. Agora é o momento de parar de insistir que o único jeito certo é o seu, né? Ele diz assim, que mostremos que é um meio pacífico e respeitoso de resolver questões complexas e um meio inspirado de solucionar desentendimentos. Nós já lemos aqui a Escritura, Doutrina e Convênio 121. Aquele é o meio inspirado de solucionar desentendimentos. O presidente Nelson continua, ele diz assim: hoje eu os convido a examinar seu discipulado, conforme o modo como tratam as outras pessoas. Elder Gary Stevenson, do Quórum dos Doze Apóstolos, na conferência de outubro de 2025, do ano passado, falou sobre pacificadores. O Elder Stevenson, ele, ele, ele começa a sua mensagem dizendo assim, aliás, o resumo da sua mensagem é: ser um pacificador ainda começa no lugar mais essencial, em nosso coração, depois no lar e na família. Então, a primeira mudança vem dentro de nós, no nosso coração. E ser pacificador não significa que você é fraco. É o contrário, não é? Então, começa dentro do nosso coração, depois dentro do nosso lar. De fato, o melhor lugar para se viver o evangelho é dentro do lar, né? É dentro do lar, dentro das paredes da nossa casa, que a gente mostra se vive ou não o evangelho. Eu costumo dizer às pessoas que dentro de casa não tem como usar máscara, né? Não tem como usar máscara dentro de casa. Não tem, né? Nas nossas interações, às vezes, né? Nós usamos, mas dentro de casa, no nosso lar, não tem como. O lar é o melhor lugar para vivermos o Evangelho, né? E o maior trabalho que vamos fazer nesta vida será feito nas paredes do nosso lar. David John McKay já disse sobre isso, né? Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. E é verdadeiro. Então, o Elder Stevenson, nessa conferência de outubro do ano passado, ele fala sobre isso. Ele disse: começamos pelo lugar mais essencial, nosso lar. Depois, nosso lar Nosso e coração primeiro que nós. nosso coração. Depois, nosso lar e nossa família, né? Então, em primeiro, nosso coração. A gente precisa se conscientizar da necessidade da mudança, né? Não tem como mudar se a gente não entende que tem que mudar. Então, a gente precisa ter humildade, ser humildes e entender que para ser discípulos de Cristo, a gente precisa imitar as obras dele, nos tornar como ele. Como eu disse aqui no início, isso não é um evento, é um processo. E nesse processo a gente precisa lapidar o nosso coração, nossa mente, aquilo que a gente faz. Depois, dentro da nossa casa, né? Nós precisamos mudar a maneira como nos relacionamos.
Como já dissemos aqui, Doutrina e Convênio 121. A gente, no nosso relacionamento, quando tem um conflito, a gente age com persuasão, longanimidade, brandura, bondade, mansidão, amor, no fim, gente. E depois na nossa comunidade, né? Na nossa rua, né? Com as outras pessoas que nos são próximas, né? Isso é extremamente importante. A gente não pode achar que vai entrar no céu sendo o pior vizinho da rua, né? O encrenqueiro, o barraqueiro, né? Eu já falei aqui, nós somos abandonar esses maus hábitos, né? E nos tornar como discípulos de Cristo. Isso faz parte do discipulado, faz parte do nosso aperfeiçoamento. Então a gente precisa tratar bem as pessoas. A maneira como tratamos as pessoas importa muito, né? Então, como a Edilene já falou aqui, né? Começa no lar, sendo bondosos. Uma coisa que Aldrich Stevenson fala na sua mensagem é sobre a construção de pontes digitais. Hoje em dia existe uma intolerância muito grande nas mídias digitais, né? A pessoa posta lá uma coisa, já vem o pessoal atacando, né? Então, antes de postar alguma coisa, pergunte se isso, como disse a Edilene, isso vai construir uma ponte? Se não for construir uma ponte, pare, não faça, né? Não responda. Não é o melhor lugar para tentar ajudar outra pessoa a entender que às vezes o posicionamento dela é errado. Não é o melhor lugar, né? Não é que nós estamos abrindo mão dos nossos valores, nós nunca abrimos mão dele, mas nós somos ser pacificadores. Como diz o presidente Nelson, a contenda ninguém edifica. Não é a maneira do Senhor, né? Alguma coisa, ninguém. Eu só lembrando de uma coisa sobre os pacificadores, geralmente eles são rotulados, né? Genos, fracos, né? Então, eles nos falam sobre isso, que a pessoa que é pacificadora, ela não é ingênua, ela não é fraca, ela é forte, né? Porque ela está seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Então, a gente não pode se deixar influenciar. Cansei de ser bonzinho, cansei de fazer o bem para as pessoas, de coisa, agora eu vou dizer tudo na lata. Mas não é assim, né? A gente tem que continuar com a nossa postura até que as pessoas sintam que realmente a gente, né, estava com razão. Eu tive uma experiência de uma pessoa que ela vivia me mandando mensagem com relação a questões políticas, mas eu nunca respondia. Mas eu sei que ela queria me atacar. E eu lembrei desse discurso quando estava lendo. Eu lembrei, eu falei, não, eu não posso. E meu marido sempre fala, calma, não responde agora. Ele sempre me fala. Não responda isso agora, porque eu falo, olha, tal fulano me mandou tal coisa. Ele, calma, não responda agora. E quando eu estava lendo isso, eu falei, realmente, porque você pode falar coisas que vão destruir aquela amizade, né? E que a pessoa não vai compreender. E como você está sentindo, qual é a intenção da pessoa, é aí mesmo que você não deve responder. Que você deve manter a calma e a tranquilidade para que você possa manter aquela ponte, né, que não destrua aquela amizade. A gente tem que ter muito cuidado, porque não vale a pena você dizer só para se satisfazer, né? Ah, não, eu quero mostrar para ela que eu também tenho a minha opinião. Não, não precisa, calma. Que aquilo ali tudo vai se resolver, aí você depois, opa, quando você está com um espírito tranquilo, é que você vai entender. Às vezes não precisa de resposta para aquela pessoa, porque ela está ali só te instigando para que você perca o seu equilíbrio, né? E o seu espírito. E essa pessoa foi uma pessoa que eu ensinei na missão. Eu falei, jamais, eu ensinei na missão. Ele me conhece, né? Um casado e tudo, é da igreja, continua na igreja, mas eu entendi o que ele está falando. Ele está querendo só manifestar aquele sentimento dele. Falei, não está querendo me agredir. E eu falei, não, eu não posso. Isso aí foi um alicerce que eu plantei já. E essa árvore tem que ficar ali, tem que ficar no evangelho, e eu também, né? E aí eu fiquei tão tranquila quando eu li o discurso, e eu falei, nossa, que bom que eu agi da maneira que o Senhor queria. Não estou dizendo que eu sempre ajo assim, né? Mas, assim, alguns momentos que eu tive, que eu senti que a paz reinou mesmo e que Satanás não saiu vitorioso, são nessas pequenas coisas, né? Então foi muito interessante que a gente não tenha medo de levar esse rótulo. Que bom que a gente é pacificador, né? E a gente fica chateado por quando alguém nos diz que a gente é muito ingênuo, né? Porque está tentando pacificar as coisas. Muito bom.
E outra coisa também que eu queria falar, às vezes a gente fica vendo, ouvindo as coisas e até dizendo, fulano que devia estar ouvindo, né? Tal pessoa que devia estar ouvindo. E os profetas nos falam, olha, pode ser até que seja para outra pessoa também, mas que bom que a gente reflita o que que a gente precisa mudar. O que que em nós está faltando para a gente realmente ser um verdadeiro pacificador? Esquecer que o outro precisa, vamos ver o que que a gente precisa. A gente tem que fazer sempre uma autoanálise, porque muitas vezes os discursos são para nós mesmos, né? Dito isso, gente, continuemos no caminho, né? Não existe perfeição nesta vida. Nenhum de nós é perfeito, ela não se alcança nessa vida. Somos imperfeitos. E se continuarmos nos esforçando, porque é isso que o Senhor pede de nós, um coração quebrantado e um espírito contrito, se nós permanecermos no caminho do convênio, nesse caminho do discipulado, ou como diz Nefe, segurando na barra de ferro, né? Nos agarrando na barra de ferro, a gente vai conseguir chegar e comer do frutável da vida. A gente vai conseguir entrar no céu. O Pai Celestial não está exigindo perfeição, mas esforço e sacrifício. E isso a gente consegue fazer. E o bom de Deus é que a recompensa é a mesma para todos. Não existe diferença na recompensa final. E é maravilhoso porque Deus nos ama a todos de igual maneira. Na Conferência Geral de outubro de 2021, o presidente Christofferson, que servia na época como membro do Quórum dos Doze Apóstolos, ele ensinou a igreja sobre o amor de Deus. Ele disse: Deus nos ama infinitamente. Esse é o nosso Deus. É um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, de perdão. Como disse Elder Patrick Kiro na conferência de outubro de 2025, essa aqui é a igreja dos recomeços, dos novos inícios. Se a gente fizer a mesma coisa uma, duas, três, quatro, 100 vezes, é 100 vezes que Deus vai nos perdoar. Esse é o Deus a quem seguimos, um Deus de bondade, de amor. Esse Deus de castigo, punição, vingativo nunca existiu. Deus é amor, Deus é bondade, é misericórdia, é perdão. Gente, o nome do plano, ele é claro, é plano de salvação. Não é plano de condenação, é plano de salvação, ora. As Escrituras ensinam, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A missão de Jesus Cristo é uma missão de salvação, de perdão, de redenção. Jesus Cristo é o Redentor e Salvador. A sua missão é de redenção e salvação. E às vezes a gente não se atém a estas palavras, né? Esse é Jesus Cristo. Então, que prossigamos todos nós, todos estamos aqui no mesmo barco. Todos estamos no mesmo barco. As leis, ordenanças, convênios são os mesmos para todos nós, não tem diferença. Deus, gente, não tem favoritos. Não tem, não tem favoritos. E isso é maravilhoso. Ele nos ama de igual maneira. É óbvio que o justo sempre será favorecido por Deus, isso é óbvio. Mas ele não tem favoritos. Nos ama de igual maneira. E a salvação é concedida a todos nós de igual maneira. Jesus Cristo veio salvar a todos nós, a todos. E não importa o que a gente faça na vida, sempre tem perdão, sempre tem reconciliação. Ah, eu dei leite, você não sabe o que eu fiz. Tem perdão. A expiação de Jesus Cristo vai te alcançar. Confie nele. Exerça a fé nele. Né? É óbvio que existem alguns pecados mais sérios que nós vamos ter que procurar o líder do sacerdócio, o bispo. Né? Mas a maioria dos pecados não. Então, não precisamos carregar pecados, não precisamos carregar fardos. Arrependimento é uma coisa maravilhosa. Arrependimento é um processo lindo que nos permite nos livrar do fardo do pecado. Ninguém precisa ficar carregando pedras do pecado. Ninguém precisa. Todos podemos nos arrepender e todos precisamos nos arrepender, né? Então prossigam, que a gente vai entrar no céu. É só prosseguir, né? Prosseguir que vai dar certo no final, né? Eu sei que tem a turma aí da perfeição, né? Não, já falei, repito. Perfeição só na próxima vida, nessa esqueçam. O que o Senhor pede é esforço e sacrifício. E isso a gente pode dar. É óbvio que cada um na sua medida, né? O Senhor conhece o que cada um de nós pode ofertar, o que cada um de nós pode queimar no altar.
né? O Senhor sabe. Então, que prossigamos, né? Deus vai estar conosco, Deus vai nos ajudar. Ele quer salvar todos os seus filhos. Se lembre sempre disso, Deus quer te salvar. Ele quer que você volte para casa. Não se esqueça disso. Às vezes a gente se esquece, né? Então, não se esqueça. Ok? Não saiam do barco, viu? Não caiam no canto da sereia. Não existe segurança fora do barco do Evangelho. E quando você sentir vontade de sair, às vezes a vontade pode vir, não saia, né? Permaneça. Como nos ensina o presidente Ortdoff, duvide das suas dúvidas, né? Quando tiver com dúvida, duvide delas. Permaneça no caminho que a dúvida vai sair, a dúvida passa, né? O que a gente não pode fazer é sair do caminho. Esse é o caminho da salvação, né? Então foi bom estar com vocês aqui nesses breves minutos. Como eu disse, aqui é um bate-papo, vou abrir aí para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, né? A Edilene está aqui para responder tudo, eu só respondo as fáceis, né? É um prazer estar com vocês. Nosso testemunho é que existe um Deus maravilhoso nos céus, que é nosso Pai Celestial. Ele enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado por ele para nos salvar e redimir. E, gente, Jesus Cristo é maravilhoso, maravilhoso. Por isso Isaías diz, seu nome será maravilhoso, porque ele é assim. Ele é o príncipe da paz. Não nos esqueçamos disso. Como discípulos deles, nós também somos da paz, porque ele é da paz. A irmã Su levantou a mãozinha aí, irmã Su, vamos lá. Oi, irmão, muitíssimo obrigada, presidente Elda Leite, Cícera Leite. Gente, eu sei que todo mundo gostaria de fazer uma perguntinha aí, vamos já começar a lembrar, né, das perguntinhas, e lembrando que a gente tem um tempo limitado, né, para fazer essas perguntinhas. Mas enquanto o pessoal pensa, Cícera Leite, Elda Leite, eu estava pensando uma coisa que eu tenho pensado muito, né, com o estudo do Vem Segue-me, né, às vezes, por exemplo, semana passada a gente viu ali a travessia do Rio Jordão, né, com Josué, né, e os israelitas, e aí vendo sobre isso e lendo, né, que depois eles foram e tomaram a cidade, e a gente viu exemplos de alguém que fez uma coisa errada, roubou, e a família dele toda foi sacrificada e tudo mais. E aí lembrando de tudo que acontece nas escrituras, e eu estou tentando, todas as vezes que eu leio sobre isso, é muito fácil da gente dizer assim, gente, mas como esses israelitas eram, né? Como é, né? Como é que eles eram? E eu me vejo fazendo escolhas similares todos os dias. E uma coisa que eu tenho tentado fazer agora, e essa é a minha, que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, é que às vezes a gente vê, pelo menos no Velho Testamento, que às vezes a punição, digamos assim, é, por um pecado, o preço que eles precisam pagar, às vezes esse preço afeta toda a família. Muita gente morre, filhos, a famílias, o povo é dizimado, e eu fico pensando, o mesmo Deus que me ama, ele é o Deus que ama aquelas pessoas que também foram dizimadas, né? Eu ouvi um dos nossos convidados falar aqui há um tempo atrás, ele disse o seguinte, alguém estava comentando sobre uma situação, né, era sobre arrependimento, perdão, e ele falou o seguinte, Jesus Cristo, ele sofreu tanto, ele redimiu, ele sofreu tanto pelos seus pecados, como pelos pecados daquela pessoa que lhe ofendeu, né? E a minha pergunta é justamente sobre isso, né? Às vezes a gente vê coisas boas coisas ruins acontecendo com pessoas boas. Quando eu vou no caminho do trabalho, eu vejo tantas pessoas moradores de rua e eu fico pensando, o mesmo Deus que me ama, o meu mesmo Criador é o Criador dessas pessoas. Quando elas vieram para essa terra e saíram lá do mundo espiritual, elas vieram com os mesmos sonhos que eu. Mas por algum motivo além do que eu posso, e essa é a minha coisa, minha falta de leque, a minha falta de entendimento, né? O que é que a gente pode falar para alguém que sofre e acha que Deus não os ama?
que não teve todas as oportunidades nessa vida que eu, ou talvez a Norlene, ou uma outra pessoa teve. Né? Porque tem crianças que já nascem, parece fadadas a uma vida de miséria, a uma vida onde vão ser moradores de rua, não pediram para nascer naquela situação. E aí eu estou tentando fazer, pensar nisso, Sorema, a mesma pessoa que te ofende, o mesmo Deus, Deus ama tanto essa pessoa que te ofende, tanto essa pessoa de rua como ele te ama. Mas como explicar isso? Não sei se eu enrolei tudo, mas enfim. Não. Na verdade, você fez várias perguntas em uma só. Que bom, então a gente tem alguns minutinhos. Não tem uma resposta simplória para isso, é um pouco mais complexo. Quando você fala da lei de Moisés, a gente precisa entender que a lei mosaica é uma lei diferente da lei que a gente vive hoje. Por conta da rebelião do povo contra Deus e contra Moisés, o Senhor deu a eles uma lei inferior. Talvez a gente não compreenda na perfeição o que é a lei mosaica, mas era uma lei inferior, que exigia certos sacrifícios, certas punições diferentes das que temos hoje, porque era uma lei inferior. Mas aquela lei servia, como dizem os profetas, como um aio para levá-los a Cristo, né? Então, uma lei diferente, uma lei inferior. Não é a lei do Evangelho, porque eles eram duros de coração. Eles rejeitaram a Deus e a Moisés, né? Então, o Senhor deu a eles uma lei menor. Hoje nós vivemos uma lei maior, né? A lei do Evangelho de Jesus Cristo, que é um pouco diferente. Então, aquelas coisas que aconteciam no Velho Testamento, aqueles sacrifícios, aquelas punições que hoje nós vemos como pesadas, né, faziam parte da lei, porque, repito, é uma lei inferior. Mas não vamos hoje falar da lei mosaica, senão a gente vai ficar aqui bastante tempo. Com relação a isso que você está falando de injustiças que acontecem, um dia a expiação de Jesus Cristo compensará todas as injustiças sofridas neste mundo. A expiação de Jesus Cristo é muito mais abrangente do que a nossa mente consegue compreender. Jesus Cristo não só pagou por nossos pecados, Jesus Cristo carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todo o nosso sofrimento mental, né, emocional, físico. Então, Jesus Cristo, ele sabe perfeitamente como socorrer o seu povo, porque ele experimentou o que nós experimentamos. Jesus Cristo sabe o que é passar fome, o que é passar sede. Como disse o anjo ao profeta, ao rei Benjamim, ele sofreu sede, dor, cansaço maiores do que o homem pode suportar. Então ele compreende isso. E a sua expiação não redime só de pecados. Então, quando você sente dor, quando você está desiludida ou angustiada, Jesus Cristo consegue compreender perfeitamente o que você sente. Ele consegue. Eu não consigo. Vou dar um exemplo bem claro. Eu visitei recentemente uma família e a mãe, né, a esposa, ela sofre com dores crônicas de cabeça há muitos anos. Os médicos não conseguem diagnosticar a origem da dor de cabeça que ela sente. Sente dor de cabeça todos os dias, todos os dias. Nós já temos uma benção nela, né? Mas o que eu disse a ela foi: eu não sei o que você sente, não consigo compreender. Eu, há pouco tempo, eu disse para ela, eu tive uma intercorrência hospitalar, eu fiquei internado alguns dias na UTI, senti muita dor. A minha dor só passava com morfina. Eu disse a ela, e eu sei que é horrível sentir dor. E eu disse assim, fico imaginando você que sente dor todos os dias. Os remédios que ela tomava eram extremamente fortes. Paco, né? Tramal, são remédios fortes para dor. E eu disse, eu não sei o que você sente, mas eu conheço alguém que sabe o que você sente. Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu disse a ela, sabe o que você sente. Porque ele experimentou as dores que você sente aí, ele experimentou. Então ele sabe exatamente o que você sente. Então, é isso que a gente pode ensinar para as pessoas. Eu não sei o que as pessoas passam às vezes. A gente pode até tentar ser empático, mas só tem uma pessoa que realmente sabe, Jesus Cristo. E repito o que eu disse, toda injustiça sofrida neste mundo um dia será reparada por conta da expiação de Jesus Cristo. Como isso vai acontecer? Não sei.
Como disse, a expiação é pouco compreendida por nós. Ela é muito maior e abrange muito mais coisas do que a gente pode imaginar. Mas esta é a verdade. Jesus Cristo sabe, ele compreende. É isso que nós podemos ensinar as pessoas. Tem alguém que você pode contar. Tem alguém com que você pode contar no momento da dor, do sofrimento, da desilusão. É Jesus Cristo. Espero ter respondido sua pergunta. Respondeu sim. É, se ninguém tem pergunta, tem mais uma outra, mas essa pergunta ela veio de alguém que fez essa pergunta na nossa aula do Vem Segue-me da semana passada. Eu gostaria de saber mais ou menos o que é, se ninguém tiver alguma pergunta, vou aproveitar então. Presidente, a pessoa não está aqui, mas foi uma pergunta que ele fez para a gente, para consideração. Foi mais ou menos assim: é, a minha bênção patriarcal, eu estou parafraseando a pessoa, né? E eu só estou falando aqui porque foi uma pergunta que ele lançou para todo mundo, né? É a minha bênção patriarcal dizia que eu teria bênção X, e por conta de algumas escolhas minhas, né, acabou se afastando da igreja, fazendo algumas escolhas que ele, de acordo com a palavra dele, ele acha que ele perdeu essas bênçãos, né? E aí a pergunta dele foi o seguinte: bênçãos que foram prometidas nas bênçãos patriarcais, o que uma vez que eu faço escolhas erradas, eu perdi essas bênçãos para sempre? Por exemplo, vou lhe dar um exemplo, não sei se foi esse exemplo, né? Digamos que na bênção patriarcal, eu digo, agora eu vou trazer o meu exemplo, digamos que você lhe abençoou para que a irmã seja casada, tenha filhos e tudo mais. Eu me divorciei, né? Aquela bênção ainda ela pode, não sei como explicar. Aquela bênção que estava sendo prometida, ela ainda pode ser cumprida de uma outra forma? Né? Porque a minha resposta foi o seguinte: eu disse, olha, eu acredito que, igual quando a gente está num GPS, por exemplo, em uma trilha X, a gente se perde e o GPS ele recalcula para levar a gente para a rota final. Essa foi a minha resposta, né? Levar a gente para a rota final. Eu não vou passar ainda pelas mesmas estradas, mas eu acho que a bênção ainda pode estar ali na frente. Não sei se eu respondi certo, foi isso que veio à minha mente, mas enfim, está aberto para vocês. Vocês não têm perguntas mais simples, não? São Não, essas todas são muito as perguntas complexas. mais fáceis. Ele disse que as fáceis ele respondia, são essas. As difíceis. Essas, como eu disse, Perdão, irmão. Oh, essa pergunta não é minha, viu? Eu tem, sei, eu tô falando, a pergunta que você fez não foi você, foi a pergunta. O que que não vocês tem, acham, né? não tem, vamos lá. É algo complexo, eu vou tentar resumir aqui. Quando foi chamado como presidente da igreja, o presidente Nelson, numa coletiva de imprensa, disse assim: precisamos começar com o fim em mente. Qual é o fim? Qual é o fim? Qual é o propósito da nossa existência? O Senhor revelou a Moisés: pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. O fim é este: imortalidade e vida eterna, né? Até que a gente chegue neste fim, né? Várias etapas vão acontecer durante a vida, não vão? É o ciclo do discipulado, o caminho do discipulado, né? O arco do discipulado, como queiram chamar. Então, as promessas de Deus sempre se cumprem, quer seja nessa vida, quer seja na outra. Sempre vão se cumprir, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Para que as promessas se cumprem, sempre existe uma condição, a gente chama no direito de sine qua non, ou seja, uma condição essencial, né? Porque quando recebemos de Deus uma bênção, e por obediência à lei na qual a bênção se baseia, é isso? As Escrituras nos ensinam isso, né? Talvez, por conta de ter se afastado do Evangelho, algumas coisas que poderiam ter acontecido no passado, talvez não aconteçam mais. Talvez o jovem não tenha mais idade para servir como missionário. Não sei qual é o caso. Então, a sua resposta do recálculo e do GPS, ela foi excelente. Uma resposta prática e simples e bem coerente, né? Você está lá no seu GPS, perdeu a rota. Suponhamos que você ia gastar 20 minutos para chegar no local.
Mas e aí tu não virou à esquerda, tu continuou reto. O GPS vai fazer um outro cálculo. Pode ser que esse cálculo te leve para o engarrafamento e em vez de gastar 20 minutos, tu vai gastar 1 hora. Mas tu vai chegar lá no final, não vai? Vai. Então, algumas vezes na vida, a gente faz algumas escolhas que vão, não é? Que vão, e que vai ser necessário recalcular a rota, né? Mas estas bênçãos que eu estou citando, que é o propósito final, imortalidade e vida eterna, por mais que a gente tome ou faça ou siga caminhos contrários, quando a gente volta para o caminho, se arrepende, essa promessa continua lá no final. Essa é a promessa final. Imortalidade e vida eterna. Entendem? Então, não precisam se preocupar. A recompensa, gente, é a mesma. Não tem diferença. É a mesma para todos nós. É a mesma para o profeta de Deus e é a mesma para as pessoas mais simples. Vocês se lembram daquela viúva que colocou 2 moedas na arca do tesouro? A gente nem sabe o nome dela, né? Nem sabe. Isso que Deus não fala o nome dela. Mas fiquem tranquilos que lá na eternidade, aquela pobre viúva receberá as mesmas bênçãos do poderoso Moisés, o grande legislador de Israel. A recompensa é a mesma, não tem diferença. Então, a sua resposta foi excelente, não tem como dar uma resposta melhor. O GPS vai precisar recalcular a rota, né? Mas vai chegar no final. Vida eterna e imortalidade. Vai chegar, vai. Mas vai precisar fazer uns recálculos, né? Você me falou que é divorciada, né? O Elder Anderson, nessa conferência, falou sobre casamento, né? Casamento é a regra. Mas existem situações em que o divórcio é necessário. E o presidente Oaks fala sobre isso. Depois leu a nota de rodapé do discurso do Elder Anderson, né? Tem situações que o divórcio é necessário. E não é porque você divorciou, então, continua no caminho. As bênçãos e promessas vão se cumprir. Fique tranquila, entende? A vida não acaba na morte do corpo mortal, gente. Ela continua, entende? Então, continuemos. Todas as promessas vão se cumprir no tempo do Senhor. Mas é óbvio, como você explicou bem, pode ser que no recálculo da rota e do GPS da tua vida, você vai ter que passar no engarrafamento, né? A volta vai ser maior, mas você vai chegar lá. Entende? Vai chegar lá. Continuar firme no seu propósito. Continua que vai acontecer. Entende? As coisas vão acontecer. Entende? Espero ter ajudado aí. Esperamos ter ajudado, né? Para esclarecer esse ponto. Sua resposta foi excelente. Melhor não consigo imaginar. Obrigada, irmão. A A Lucy Luciene, que levantou a é. mãozinha. Então, continuando ainda nessa pergunta, que o senhor disse que a Su respondeu bem, eu falaria das bênçãos temporais. As bênçãos temporais, então, foram perdidas? Mas que bênçãos, eu não entendi. Não, porque, continuando falando da bênção patriarcal, Sim. existem bênçãos eternas ali e bênçãos temporais. No caso desse afastamento, né, das escolhas erradas, não há como resgatar essas bênçãos temporais? Vamos lá. Eu já falei que não tem uma resposta simplória, né? Tentando resumir. É, É a que gente assim, desculpa, é que o senhor falou no final, eu entendo, mas nesse antes do final tem um meio, e eu tem. estou falando desse meio temporal. Vamos por partes. Vamos por partes. Bênção patriarcal é algo muito complexo. A bênção ela é dada pelo Espírito e ela é mais compreendida pelo Espírito. Então, assim, na igreja a gente não comenta sobre bênçãos patriarcais, é tanto que os membros nem devem lê-las em público, né? Porque ela é dada pelo Espírito Santo e melhor compreendida pelo mesmo poder do Espírito Santo, né? É muito importante que a gente tenha esse entendimento sobre bênção patriarcal, né? Com relação a bênçãos, eu citei aqui o exemplo. Suponhamos que um garoto de 13 anos tenha tirado sua bênção patriarcal. E lá o patriarca tenha externado que era a vontade do Senhor que ele servisse uma missão. Suponhamos que o jovem se desviou do caminho e volte para a igreja lá com seus 27, 28, 30 anos de idade.
Ele não vai mais poder servir como missionário de tempo integral como um garoto. Esse tempo já passou. Então, é o que a irmã Su explicou bem. Quando a gente sai da rota, o recálculo precisa ser feito, né? Então, aquele momento em que aquilo se realizaria ali de uma missão de tempo integral como um jovem missionário não vai mais acontecer. Ele pode servir como missionário? Claro que pode, no futuro. Pode até servir atualmente. Nós temos missionários de serviço na igreja, né? Pode ser até um presidente de missão Pode, claro que pode. Mas entende, algumas coisas não vão mais se realizar naquele momento. Porque naquele momento que você deveria estar na nessa missão, existência, você né? tá, então não precisa se preocupar, gente. Às vezes a gente se prende muito ao momento, né? Vamos sempre pensar no fim. Lá no fim a coisa vai dar certo. Lá no fim a gente vai chegar. É como eu disse, não tem uma resposta simplória. Você vai receber as bênçãos. Servir missão, gente, é como nos ensinou o presidente Nelson. Ele disse: o Senhor deseja, eu desejo do Senhor que todo jovem digno e capaz para servir como missionário de tempo integral exige capacidade e dignidade. E às vezes a gente se esquece destas palavras, capacidade e dignidade, né? Esse é o desejo do Senhor. Então, pode ser que naquele momento você não tenha mais essa capacidade de servir como missionário. Já casou, tem filho, não vai servir como missionário, como jovem. Como disse, essa Tá. etapa, você avançou essa etapa, você já está noutra etapa, né? O Porque, que aham, realmente importa no caminho do convênio é que a gente faça convênios, né? Faça as ordenanças do templo, faça os convênios e permaneça no convênio. Algumas designações que a gente vai receber na vida, elas são temporárias, como, por exemplo, ser um missionário, uma designação temporária. A gente espera que é, todo jovem e que as moças que tenham o desejo, sim, claro que a gente espera, isso vai mudar a vida delas, vai mudar a vida das pessoas. Nós só estamos aqui na igreja porque lá no passado alguém saiu de casa para ser missionário, não é verdade? Porque senão de nenhum de nós aqui estaria nessa sala ou na igreja. Nós todos aqui somos frutos da obra missionária, essa é a verdade. Ou nós, ou nossos pais, ou avós, alguém foi fruto do trabalho incansável de jovens que abandonaram suas vidas, né, para servir como missionários. Esses são eu- aqueles benditos, né? Aqueles que proclamam boas novas, né? São os bem-aventurados, né? Alguém lá no uhum, passado nos trouxe a nós, alguém na nossa casa, para o Evangelho. Então, com relação a essas bênçãos, elas vão se cumprir, gente. Deus nem é um homem é, que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As coisas é, vão se cumprir. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. Não espere que Deus vai te dar uma coisa, como eu disse aqui na minha fala inicial, se tu não faz tua parte. Há uma lei irrevogavelmente decretada nos céus, diz as Escrituras, desde antes da fundação deste mundo, na qual se baseiam todas as bênçãos. E quando de Deus recebemos uma bênção, é por obediência à lei, na qual a bênção se baseia. Deus quer muito nos porque, abençoar, mas a gente precisa fazer também a nossa parte, né? porque, irmão, é tão assim, por exemplo, esse é um dos meus casos. Eu sou um desses casos, né? Que me afastei e depois que voltei, hoje eu estaria completamente digna de todas as bênçãos que fala a minha bênção patriarcal. Mas é extremamente desanimador imaginar que agora eu não posso esperar mais tais bênçãos, sendo que nada é impossível para o Senhor, né? Então, assim, teria uma vigência cronológica, né? É, é bem, é bem desafiador e desanimador imaginar que não vá ter mais é, essas bênçãos temporais, porque tudo bem, o importante é o fim, mas é importante também esse meio tempo aqui, até chegar ao fim. Como eu disse, falar sobre Deus. Imaginar que não as posso ter restauradas é muito desanimador. Eu não sei o que aconteceu, né? Aqui não é Uhum. o fórum adequado para a gente tratar, Ah, mas sim. aquilo que eu disse sobre a bênção patriarcal. A bênção patriarcal é dada pelo Espírito e melhor compreendida pelo Espírito. Eu não sou a pessoa mais indicada para lhe dizer o que vai ou não acontecer, né?
Não sou. E eu diria que ninguém é. A gente precisa buscar a orientação do Espírito Santo. Mas confie no Senhor que as coisas vão acontecer. Exerça a sua fé. A gente continua exercendo nossa fé. A fé Sim, e a esperança, né? A gente precisa esperar. Mas a gente tem que ter um entendimento de que algumas coisas não vão acontecer no nosso tempo, né? Vão acontecer no tempo do Senhor. Quando vão ser, não sei. E outra coisa, a bênção patriarcal não se limita a esta vida mortal. Algumas é, pessoas, elas têm o entendimento de que não é para essa vida, não. Às vezes, não. Às vezes as promessas e as bênçãos vão se cumprir na eternidade. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Mas eu repito, já é a quinta vez que eu falo a mesma coisa. A bênção é dada pelo poder do Espírito Santo e melhor compreendida pelo poder do Espírito Santo. Então, eu vejo obrigada, algumas irmã. vezes membros tentando interpretar bênçãos de outros, né? Assim, não quero ser indelicado, mas isso não é o adequado. Não é o adequado. Né? Até porque a gente não conhece as circunstâncias da vida das pessoas, né? Só Deus conhece. Ou como nos ensinou o profeta Nefe, o Espírito conhece todas as coisas, né? Ou como diz Samuel lá, quando foi ungir Davi rei, o Senhor olha para o coração, o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então o Espírito conhece, não tenha fé, não desanime. É normal que às vezes a gente desanime no caminho, isso aqui não vai acontecer. Calma, gente. Tenha fé. Fé e esperança. As coisas vão se realizar. É óbvio, né, que a gente tem que fazer nossa parte, né? As bênçãos, elas acontecem na nossa vida conforme a nossa fé e a nossa diligência. Então, exerça a sua fé, a sua diligência e o Senhor vai te abençoar. Você não vai perder suas bênçãos, né? Fique tranquila. Nenhum de nós vai perder as bênçãos, né? Toda injustiça, eu já disse que antes será reparada. Eu vi que alguém colocou aqui no discurso, né? Quem colocou aqui está muito esperto, né? Realmente tem um discurso do Elder Haaland que fala sobre isso, né? Sobre as injustiças, né? Eu vi que alguém colocou aqui no chat, eu não estou achando mais aqui, né? Mas está aqui em algum lugar. Espero ter ajudado, irmã Luciene. Foi a Ana. Foi a Ana? Ah, Ana. Obrigada, foi eu, Luciene. Não, não, quem colocou o discurso Ah, sobre ah, tá. Elder Não, Haaland. não, não. Não, a pergunta. Obrigada. continue, irmã, vai dar certo. Já está dando certo. Obrigada. Tem mais aí, gente? Tem ali. Alguém levantou a mãozinha ali. O Márcio Alan. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Presidente, eu queria só fazer uma reflexão. Claro. E, tipo, eu acho assim que muitas vezes a gente fica em casa isolado por um tempo, esperando que uma promessa tipo de casamento vá se cumprir, da bênção patriarcal, mas ou fica muito assim pressionado, tem que esperar até o milênio, eu vou ter que esperar mais 10, 20, 30 anos. Mas uma coisa que me faz eu me sentir melhor é procurar, tipo, fazer a minha parte, como o senhor falou, né? Eu faço pequenas tarefas, tipo, eu mando mensagem para as irmãs, né? Eu procuro participar das atividades e na igreja. Então isso me faz eu ficar mais tranquilo, eu não fico, tipo, desanimado. E do resto, a gente tem que ter a paciência de buscar o espírito mesmo, né? Que a gente tá solteiro, mas o espírito ele nos consola. Foi uma reflexão. Excelente, Márcio. Continua no caminho, meu amigo. Que as promessas, bênçãos de Deus se cumprem. Continue no caminho. Não saia, viu? Quando tiver com vontade de sair, não sai não, viu? Espera a vontade passar, viu? Gente, Márcio, desculpa, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Quando eu vi você falar sobre isso, eu lembrei da música. Ai, gente, esperando a morte chegar. Ai, fugiu da minha mente agora o cantor. Raul Seixas. Raul Sim, Seixas, né? É isso? É porque a maioria no nosso grupo a gente tem muita gente, tem casados, mas também tem muitos solteiros, né? E as pessoas sempre levam para essa coisa, só no milênio. Aí eu fiquei pensando, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na igreja, mais de 50% dos nossos adultos é solteiro. E essa turma toda vai entrar no céu. É só continuar, né? Mais de metade dos nossos adultos é solteiro, divorciado, viúvo.
É a realidade, gente. É só continuar. Não há problema nenhum em ser solteiro, né? Problema nenhum. Há alguns anos, A quando eu irmã Júlia servia, agora informou. é, há alguns anos, quando eu servia como presidente de estaca, uma irmã recém-conversa, ela me procurou. Ela disse assim: Presidente Leite, eu estou muito desconfortada na igreja. E eu fui ouvi-la, né? Mas por quê? Não, porque eu sou uma mulher divorciada, eu tenho ela tinha sido mãe solteira, né? Tinha se divorciado depois, estava no segundo casamento. E eu vejo lá as irmãs na igreja, as irmãs perfeitinhas, com seus maridos, com seus filhos, né? E ela falou: eu me sinto deslocada aqui na igreja. Eu falei: não, não se sinta assim, não. A igreja é para todos nós. Eu disse: aquelas irmãzinhas que você acha que tem a vida perfeita, não tem. Ninguém tem a vida perfeita. Não existe família perfeita. Não é? Como eu disse aqui anteriormente, e depois eu estudei lá o discurso do Elder Anderson, né? Então, às vezes o divórcio ele é necessário, gente. Vamos falar no português claro. A regra está casado. Essa é a regra. É isso que queremos. Mas às vezes vai ser necessário, cara. Ninguém precisa estar casado com um cônjuge que não honra seus convênios, né? Ou é vítima de maus tratos ou abusos, ou sei lá do que. Ninguém. Tem coisas muito piores do que ser solteiro, viu, gente? Vocês solteiros aprendam isso. Tem coisa muito pior do que ser solteiro. E ninguém precisa se sujeitar a isso. Ok? Então, continuem. Deus nos ama e eu disse, vou repetir, acho que é a quinta vez que eu falo a mesma coisa. A recompensa é a mesma no final para todo mundo. Ah, é a Júlia, né? Levantou a mão aí. Boa noite, presidente, Sister Leite, boa noite a todos. Boa noite. Eu, eu sempre penso assim, no decorrer do tempo, como membro da igreja, eu percebi que o evangelho de Jesus Cristo nos causa muita ansiedade, porque é um padrão muito elevado, né? A gente sabe que a partir do momento, quer dizer, a gente não sabe quando a gente entra nas águas do batismo, a gente vai sabendo depois, né? Que não é só um banho que a gente toma ali. A gente vai compreendendo depois que o evangelho é um evangelho que nos causa muita ansiedade, preocupação. Preciso me casar, tô me sentindo sozinha. É, selamentos no templo, história da família, enfim. A gente teve uma live algumas semanas atrás aqui no bonde da madrugada que me acalmou muito, muito. Não que eu esteja cumprindo com isso, né? Eu preciso melhorar muito no trabalho de templo e história da família. Mas nosso tempo aqui é dessa forma que eu vejo a minha caminhada na igreja, no evangelho, né? É um caminho muito solitário e muito triste. Porque esse mundo é decaído e é assim que ele é, né? Solitário e triste. Então, o evangelho dá essa abrangência para a gente. Ele abre esse leque assim. Olha, você está num lugar decaído, muito solitário e triste. O plano de salvação explica isso, ele dá essa clareza. Partindo desse ponto, a gente já vai percebendo o quanto que a gente pode se acalmar. A gente pode se acalmar. A gente não pode sossegar, se sentir que Sião prospera, mas a gente precisa realmente se acalmar, porque a gente sabe que tem muita coisa para a gente fazer e a gente não está alcançando. A gente tem o desejo, a gente se esforça, daí desanima porque aquele esforço não deu resultado. Mas naquela live que a gente teve, que a Karen falou para nós, ela disse assim que quando nós voltamos o nosso olhar para o templo, para a história da família, para esse trabalho sagrado, ela disse que os nossos corações somos aquele elo de ligação aos nossos antepassados e os que vêm pela frente, né? É isso que vai trazer a cura que toda a humanidade está precisando, a cura emocional e mental, para que o nosso espiritual ele se firme, ele consiga sobreviver a este mundo, né? Conforme o presidente Nelson falou, sobreviver espiritualmente.
Presidente Cister Leite, eu gostaria de perguntar o seguinte, com respeito a ser pacificador, como que vocês veem, assim, por exemplo, é uma peneira o que está acontecendo dentro da igreja com respeito aos membros, porque o presidente Cister Nelson estiver aqui, né, em 2019, falando a respeito disso, né, de ser pacificador. E tem acontecido, né, muitas coisas entre os membros da igreja e que tem desanimado muita gente, afastado muitas pessoas. Mas vocês veem, assim, que é uma peneira mesmo acontecendo? As pessoas que... Todo esse trabalho, a gente vê os missionários empenhados em levar mais pessoas novas para a igreja, as pessoas vão pela porta da frente e saem pela porta de trás. Pelo menos o que eu vejo é que, às vezes, nós que estamos ali todos os domingos, não estamos sendo pacificadores, acolhedores, pegando essas pessoas, cuidando delas. Talvez por falta de ser pacificador entre nós, que já estamos ali. Vocês veem isso como uma peneira que o Senhor está fazendo dentro da igreja? O que nós estamos fazendo, né? Vamos Obrigada, lá, por Julie. partes, né? As respostas aqui tem que ser tudo por partes. Vocês vão se lembrar da fala inicial que nós demos aqui. Existe segurança em ouvir os profetas de Deus. Nós temos hoje na Terra 15 profetas, videntes e reveladores, né? Os membros da primeira presidência e do Corão dos 12 apóstolos. O que que nós precisamos aprender a fazer? Precisamos estudar suas mensagens, ponderar sobre suas mensagens. Quando nós seguirmos os profetas, haverá paz na nossa vida, haverá felicidade na nossa vida, a despeito de quaisquer circunstâncias. A felicidade na vida tem tudo a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a fonte da felicidade na vida. E quando a gente segue seus profetas, a felicidade virá. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, isso é óbvio, mas são exceções. Coisas ruins vão acontecer na nossa vida. Nós vamos precisar ser provados na vida. Deus, o Pai, não poupou nem Jesus Cristo de sofrimento, de dor. Não vai poupar nem a mim nem a vocês. Isso faz parte do nosso aperfeiçoamento. Mas a gente existe para que tenha alegria. Adão caiu para que os homens existissem. E os homens existem para que tenham alegria. A despeito de qualquer circunstância, a gente pode ser feliz. Mesmo no sofrimento, a gente pode ser feliz. Felicidade não é uma coisa passageira. É um estado de espírito permanente. E a paz e tranquilidade que advém do viver reto e justo está ao alcance de todos nós. Mas, repito, nós precisamos aprender com os profetas de Deus o que Deus espera de nós. Você quer saber o que Deus espera da tua vida? Assista a conferência geral, estude os discursos dos apóstolos, e você então vai saber o que Deus espera para a sua vida, né? Você está falando sobre Uhum. retenção, né? Sobre manter as pessoas na igreja. Nós vivemos numa época maravilhosa da restauração do Evangelho. De fato, nós, como membros, precisamos preparar a igreja para ter o dobro de membros. É isso que o Senhor espera de nós, o dobro de membros. Precisamos nos preparar para isso. Vocês vão se lembrar que o Elder Gong, na conferência de outubro do ano passado, quando falou à igreja, ele disse assim: ninguém se senta sozinho. Olha só, Uhum. temos um apóstolo de Jesus Cristo dizendo: ninguém se senta sozinho. Então nós precisamos dar atenção às pessoas. É o Senhor que está falando para mim e para vocês. E nessa mensagem, o De Gong também fala sobre ser ofendido. Às vezes a gente ofende as pessoas sem perceber. E ele disse: às vezes nós somos ofendidos e às vezes também ofendemos. E o que a gente precisa fazer? Prosseguir em frente, seguir em frente. O perdoar faz parte da vida, né? Faz parte do caminho do discipulado, perdoar as pessoas. E esses membros novos, há muito tempo, o presidente Gordon B. Hinckley, o presidente da igreja, disse: precisam de ter um amigo, três coisas, se lembra, né? Um amigo, uma responsabilidade e ser nutridos pela boa palavra de Deus. Nossos amigos que se filiam à igreja precisam dessas coisas: ter um amigo, uma responsabilidade e ser nutridos pela palavra de Deus. Aí compete a nós, que somos membros da igreja, né? Eu gosto de dizer o seguinte para as pessoas: nós não podemos entrar no céu sozinhos. Quem é que nós estamos levando para o céu? Uhum. Quem estamos levando? Precisamos levar pessoas para o céu. O Senhor espera isso de nós.
Essa é a obra dele. A obra tem tudo a ver com Jesus Cristo e pouco a ver conosco, né? O que temos que fazer é ouvir os profetas, entender o que eles estão falando e aplicar o que eles estão ensinando na nossa vida. Quando a gente fizer isso, gente, a nossa vida muda, a nossa vida se transforma, né? E nós temos a oportunidade de ter acesso às palavras dos profetas, da conferência de abril, de outubro, a conferência de 2 anos atrás. Então, vamos nos atentar a isso. Essa é matéria de estudo para o semestre inteiro. Conferência geral é matéria de estudo para o semestre inteiro, né? Temos 6 meses para estudar e aplicar na nossa vida. Aí nós vamos ter paz, vamos ter tranquilidade. Eu não estou falando de desafios emocionais, que eles acontecem com todos nós, né? Quando a gente tem desafios emocionais maiores, a gente precisa de ajuda profissional, mas as coisas mais simples da vida a gente consegue vencer, e até as mais complexas, né? E mesmo assim, as pessoas, depois de você fazer tudo isso que o Helder falou, tem pessoas que não vão querer. E aí você vai estar tranquilo, porque você fez a sua parte, você cumpriu, né? Aquilo que foi requerido de ajudar a pessoa, acompanhá-la, sentar com ela, fazer o que for, ser bondoso, né? Ser gentil e fazer tudo para que ela permaneça na igreja. E se ela não ficar, aí é a escolha dela, né? Aquela parábola da semente, né? Uns vão receber com alegria, outros vão receber e fazer rápido e vão querer sair. Então, é isso aí. A gente vai estar com a consciência tranquila de que a gente fez que era necessário para que eles permanecessem, mas eles também têm né, o livre-arbítrio e a escolha. Arbítrio moral. O arbítrio moral. Assim. Você falou sobre pacificadores, né? Uma coisinha básica de ser pacificador. A gente nunca vai se arrepender de ser bondoso demais. Nunca. É Mas verdade. o inverso é verdadeiro. Então, é melhor ser bondoso demais. Se vamos errar, e nós vamos errar muitas vezes na vida, é melhor errar sendo bondoso, né? Tem uma moça que ela está Obrigada. frequentando. Ah, desculpa, Julia. Eu sou de um ramo aqui de Toronto, um ramo bem pequeno. E apareceu uma moça lá de máscara, e o presidente lá na frente me mandava um WhatsApp, falava para o povo me assinar para eu olhar, porque eu falo inglês e algumas pessoas aqui não falam do ramo, do ramo da língua portuguesa, né? E eu fui tentar ajudar essa moça, porque ela tem cara de canadense. E aí eu fui várias vezes falar com ela, ela falava, não, 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 não. Eu não sabia se ela estava visitando, se ela era membro, e tentei, tentei. Semana seguinte, a mesma coisa. Aquilo que você falou, que o presidente falou, né? Não adianta a gente tentar ensinar quem não quer aprender. Os missionários estão lá, todo mundo está tentando ajudar. Ela falou, por favor, me deixe em paz no meu momento. Quando chegar o meu momento, eu vou conversar com vocês, né? Então eu me senti assim naquele momento de invadindo a vida dela, né? Ela estava ali para um objetivo pessoal dela, né? Ela nem tira a máscara, né? Então eu percebi assim, a gente tem que ajudar aquelas pessoas que estão realmente ali prontas, abertas para isso. Caso contrário, a gente tem que ir com muita cautela, com muito cuidado, para que elas não se afastem. Eu lembro muito do discurso que eu mais amei dessa conferência foi do Eldo Gilbert, daquela senhora, né, membro da igreja que ficou afastada por 30 anos ou 40 anos, Uhum. né, que ela ficou no estacionamento, deu a síndrome do pânico, ela não entrou, né, e foi uma coisa assim que me tocou muito quando você vê as pessoas afastadas voltando, né, elas vão chegar o momento certo delas voltarem para a igreja, a gente tem certeza disso. Um discurso que me tocou bastante. Bom, acho que a gente já até avançou um pouquinho do horário, foi maravilhoso estar com os irmãos, né? O presidente Leite e a Sister Leite. Então, deixo os últimos minutinhos para as considerações finais e agradecer imensamente pelas palavras, né? Elas me tocaram bastante, aprendi muito hoje. Foi muito importante para mim, especialmente, porque sermos pacificadores, eu tento ser todo dia, né? E eu vim de uma família disfuncional, eu conheci a igreja no meio de um pecado, sabe? Onde meu pai se separou da minha mãe, mas nesse meio a igreja apareceu, né? Não vou dizer que a minha família se uniu ali, mas foi um momento que os missionários conseguiram batizar minha família inteira, foi muito importante. E ali a gente teve paz naquele momento, né? E cada um seguiu o seu caminho. Então, quando eu penso em ser pacificador, eu também penso em pensar celestial em todas as minhas atitudes. E dessa forma eu também me torno um ser
pacificador, para mim é mais fácil em todas as situações, sejam elas profissionais ou pessoais. Eu sempre tenho que pensar celestial, como o Elder Nelson falou, né? Então, presidente, o senhor pode deixar as considerações finais e agradecemos a sua especialmente por ter convidado, né? E o senhor ter disponibilizado esse tempo para nesse domingo à noite, né? Para ferir palavras tão lindas e tão profundas e tão doutrinadas, de tanta doutrina aqui que nós aprendemos. Fale, Dilene, por favor. Pode Não, eu falar. quero agradecer a oportunidade, né? Uma coisa que, para mim, quando eu estava lendo esses discursos, eu, assim, fiquei maravilhada mais ainda, né? Eu já tinha ouvido, mas eu falei, nossa, ai, quantas palavras maravilhosas por sermos pacificadores. E o sentimento que a gente tem depois, né? Desses ensinamentos que fazer a vontade de Cristo e fazer o que agrada a Deus é o que nos traz a paz e nos traz a alegria necessária. Então, eu sou muito grata pelos ensinamentos de Jesus Cristo, por tudo que a gente aprende no Evangelho, que é o mais importante da nossa vida, é colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo e a gente vai ser muito feliz, muito abençoada, seja casada, não casada, seja com as nossas dificuldades, mas quando a gente está com Cristo, tudo vale a pena, né? Então, o meu sentimento assim foi maravilhoso ter essa oportunidade para ler um pouco sobre isso, né? E melhorar um pouco a minha vida também. Muito obrigada pela oportunidade. Prazer estar com vocês. É a segunda vez que a gente vem aqui, né? Vem aqui. Eu acabei de chegar da conferência da Estaca Vila Velha, lá no Espírito Santo. Estamos aqui em Brasília, né? O avião pousou agora há pouco, né? Então, é um prazer Há estar com uma hora atrás, né, vocês. que você chegou. Cheguei em casa às 8h30, 8h35. Então, é um prazer estar com vocês. Não saiam do barco. Não saiam da igreja. Não saiu do bonde da madrugada. Isso, que seja. Não saiam, gente. Não saiam. Quando tiverem com vontade de sair, espera a vontade passar. Não saiam da igreja. Não saiam. Tem É, segurança no evangelho. não há outro caminho. Não tem. Quando você estiver achando que está dando tudo errado, continua. Não está tudo errado. Quando você estiver achando que as bênçãos não estão se realizando, continue, elas estão. Vão se realizar. Continue. Continue no caminho. A coisa vai dar certo, mas não saia. Não saia. Né? O teste da vida é o teste da perseverança. A recompensa, gente, no final, eu já disse aqui, é a mesma para todos, não tem diferença. Deus não tem favoritos. Deus nos ama de igual modo a todos nós. Esse é Deus. Ele é bondoso, ele é amoroso, misericordioso, sempre disposto a nos perdoar, sempre disposto a nos curar. Precisamos confiar mais nele, né? Salvação tem tudo a ver com Jesus Cristo, sua expiação, sua graça. Não tem ninguém perfeito, não tem família perfeita, isso não existe, não. O que existe é esforço, sacrifício, isso sim existe. O que o Senhor exige de nós é o que ele disse ao povo nefita, um coração quebrantado e um espírito contrito. Humildade, obediência para segui-lo. Sigamos. Cada um de nós tem limitações, cada um de nós tem imperfeições. Mas se a gente continuar, nós vamos tudo entrar no céu. É só continuar. Viu, gente? Só continuar. Não saiam do barco. E nunca se esqueçam disso. Precisamos aprender a ouvir os apóstolos, os profetas e a segui-los. Tem segurança quando a gente faz isso, né? Tem segurança. A minha mulher te acabou de falar isso sobre o discurso do Elder Gilbert, né? Que é Silva. espetacular. Cada discurso dos apóstolos é espetacular. Não tem nem o que dizer. Espetacular. Porque é o que nós precisamos. Então, continuemos. Foi um prazer estar com vocês, né? Meu testemunho é que existe um Deus vivo nos céus, é nosso Pai celeste, Ele é maravilhoso. Ele enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para nos salvar, nos redimir, nos curar, nos levar para casa. Jesus Cristo é maravilhoso. Ele é de fato o Salvador e Redentor do mundo. Sou testemunha de que ele morreu pregado na cruz, nas circunstâncias mais humilhantes possíveis. Foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ele ascendeu aos céus. Jesus Cristo vive, está vivo. E nós estamos na igreja dele, a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Este é o reino de Deus na terra.
Nós temos profetas hoje, vivos, videntes e reveladores, e existe segurança em vê-los e segui-los. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, presidente. Amém. Amém.